Uma boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Para quem não me conhece, eu sou o servo Edson. Sou casado, tenho 3 filhos. Sou fundador da comunidade católica Missão Jesus Cristo Acolhedor. Nós somos da paróquia Santos Apóstolos, da diocese de Mogi das Cruzes. Com a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós estamos com a relíquia de Padre Pio aqui no meio de nós. Vamos aplaudir a relíquia de Padre Pio. Glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor. Padre Pio é o nosso patrono da comunidade de Missão Jesus Cristo Acolhedor. Ele merece todo o valor, porque ele tentou de todas as formas imitar Jesus Cristo, até mesmo nos estigmas, que ele recebeu, de tanta vontade que ele tinha de imitar Jesus, ele acabou recebendo os estigmas, nas mãos, nos pés e do lado, igual Jesus. Ele já tinha os estigmas, desde criança. Padre Pio, ele já tinha essa mística dele. Padre Pio, já quando criança, ele tinha sonhos, visões com o demônio. Padre Pio, ele é um dos maiores guerreiros que luta contra o demônio, contra o diabo. É um homem que de verdade o diabo sai correndo da presença dele. O diabo não gosta de Padre Pio, e o diabo não gosta dos filhos de Padre Pio. O diabo odeia Padre Pio e os filhos dele. E desde criança, Padre Pio era atormentado, era jogado no chão. Padre Pio muitas das vezes dormia até mesmo no chão. Mas meu irmão, sem forçar, era natural de Padre Pio. Ele não forçava isso. Ele não falava, hoje eu vou dormir no chão. Ele simplesmente dormia. Ele não falava, hoje eu vou jejuar. Ele simplesmente fazia o jejum. Era normal dele, era normal, era uma coisa normal. Ele não forçava, ele combatia o bom combate, porque estava já dentro dele o dom da santidade. Já estava dentro. Todos nós temos a vocação da santidade. Ele tinha a vocação e respondia à vocação da santidade. E hoje, justamente isso, Padre Pio está aqui representado nessa relíquia de 1º grau e 2º grau. O pano que envolvia a mão de Padre Pio é 2º grau. O sangue que está no pano é 1º grau. E engraçado que eu tenho uma relíquia do meu pai. O sangue do meu pai está na minha calça, que eu socorri meu pai. E quando foi para escolher o patrono da comunidade, eu não sabia qual era o santo que ia ser o patrono da comunidade Jesus Cristo Acolhedor. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, eu sonhava com um franciscano. E minha mãe está de prova aqui. Ela mostrou algumas imagens de São Francisco. A minha tia lá do Nordeste mandava foto, mandava as coisas, a imagem. E nada de seu santo. Quando meu pai morreu, aí eu tive que correr atrás, saber qual era o patrono da comunidade. Aí eu lembrei desse santo que eu sonhava quando eu tinha 11 anos de idade. A idade do meu filho, Eu tinha a idade dele. E aí, o que aconteceu? Um amigo me emprestou um livro. E na capa do livro estava a foto, essa foto aqui que está na minha camiseta. Quando eu olhei, eu falei, esse aqui é o santo que eu sonhava. E aí, naquele momento eu fui investigar a vida dele e vi que o carisma que estava ardendo dentro de mim tinha tudo a ver com a espiritualidade de Padre Pio. E bem mais para frente, eu fui entender que a calça do meu pai era uma relíquia também, devido um amigo que falou para mim, lá aquela calça é uma relíquia da comunidade, porque foi através do seu pai que você mudou radicalmente sua vida. E hoje, de tanto eu insistir para o Padre Giovanni para ele trazer uma relíquia para mim, ele trouxe a relíquia para a comunidade, uma relíquia que também tem a mancha do sangue. E quando eu olho para a mancha do sangue aqui de Padre Pio, e olho
limpar as manchas de sangue da calça do meu pai. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que o dele tem 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás. O meu pai tem 12 anos atrás. E dá para você ver nitidamente o sangue. Relíquia de primeiro grau, parte diretamente do santo. O que é relíquia do primeiro grau? É osso, carne, sangue, cabelo, tudo isso é relíquia de primeiro grau. Vem diretamente do corpo do santo. Relíquia de segundo grau, tudo aquilo que o santo usava quando estava vivo. Segundo grau, tudo, terço que ele usava, que era dele, que ele usou, Bíblia que ele usou, coisas dele. O pano aqui que envolveu a mão dele, porque embaixo da luva sangrava muito, ele tinha que colocar curativo, ele colocava curativo e ainda colocava faixas, e dessas faixas, um pedacinho está aqui, está entendendo? Então, é relíquia de primeiro grau e de segundo grau. Relíquia de terceiro grau, nós podemos dizer que é uma relíquia fabricável, dá para fabricar essa relíquia. Por isso que tem muitos tecidinhos pequenininhos, de vários santos espalhados pelo mundo, tecidos de hábito e outras coisas a mais. Como que funciona? O corpo de Padre Pio, algumas partes do corpo dele está incorrupto, não tem? Não, a terra não comeu, tem algumas partes, e outras partes que está a montagem, colocou, fez um desenho, montou, porque senão ia ficar muito feio para as pessoas verem. Mas uma parte é totalmente intacta. Então o que acontece? Aquela roupa que Padre Pio usa, sempre troca. Aí é relíquia do terceiro grau. Eles vão trocando a roupa e vão cortando, vão picotando e vai espalhando para o mundo inteiro. Até no Tabor, eles estavam dando uma oraçãozinha de Padre Pio e um pedacinho pequenininho do tecido dele. Estava dando. Então esse daí é relíquia do terceiro grau, né? Ou você passa e coloca perto da relíquia dele lá, né? Se torna uma relíquia de terceiro grau. Eu não entendia isso, porque eu falei, poxa, todo mundo tem relíquia, o que está acontecendo? Aí eu entendi. De Aparecida do Norte, eles fazem cerimônia, não sei se é todo mês, do vestimento da imagem, relíquia de terceiro grau. Eles distribuem um pedacinho de tecido do manto de Nossa Senhora Aparecida, porque Nossa Senhora Aparecida foi achada como imagem, mas a relíquia da imagem é uma relíquia, e aí nós temos o tecido da roupa, terceiro grau. Bom, hoje eu quero falar justamente sobre sede santo. Como o Padre Pio foi santo, porque ele imitou Jesus Cristo. Sede santo, como eu sou santo, diz o Senhor Deus. Olha só, pega a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Como falar de Padre Pio, se não falar o que é ser santo? Não tem como. Existe uma diferença em ser santo e ser perfeito. Vocês vão entender nessa pregação o que é ser santo e o que é ser perfeito. Não é a mesma coisa? Tem uma pequena diferença. Hoje soa como se fosse a mesma coisa, mas antigamente não era a mesma coisa. No Antigo Testamento não era a mesma coisa, nos escritos, nas cartas, não era a mesma coisa. Foi virando, foi sendo diferente quando Jesus demonstrou com a vida dele. Então vamos ver 1 Pedro 1, 15, 16. Diz, pois está na Escritura, sereis santos, porque eu sou santo. Vamos aplaudir essa palavra de Deus. Sereis santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso é saindo da boca de Deus. Sede santo, porque eu sou santo.
Lá em Levítico, Pedro trouxe essa palavra lá de Levítico. Aí nós vamos olhar e vamos ver, mas como que é ser santo? Que maneira que é ser santo? Vamos procurar lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 capítulo 6, versículo 11. Vai dizer assim. Vamos pegar o 9 primeiro. Porventura, ignorais que os injustos não terão parte no reino dos Deus? Não vos iludais, os libertinos, os idólatras, os adúlteros, infeminados, sodomistas, os ladrões, gananciosos, beberrões, maldizentes, estelionatários, ninguém desses terá parte no reino do céu, no reino de Deus. E algum de vós eras isso, e alguns de vós éreis isso, mas fostes lavado, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Um santo é santo por causa de Jesus, sim ou não? Tudo gira em torno de Jesus. Maria é santa por causa de Santo Padre Pio, é santo por causa de São Francisco de Assis, é santo por causa de você, é santo por causa de. Então, nenhum santo tem méritos próprios. Todo o mérito da santidade é de Jesus Cristo. Aplauda isso. É de Jesus. Por isso que nós emprestamos, ou melhor, damos a nossa vida para Jesus fazer dela santa. Porque com a nossa própria força nós não conseguimos isso nem que a vaca tussa. Somente Jesus pode. Nem eu e nem você temos direito e conseguimos falar se somos ou se não somos santos. Só quem pode falar isso é Jesus Cristo. Você acha que Paulo queria ser santo? Você acha que Pedro queria ser santo? Era tudo pessoas difíceis, tudo pessoas com gênero difícil, teimoso, cabeça dura, pessoas ignorantes. Ignorantes não estou dizendo assim, ignorantes que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia fazer nada. A palavra ignorante hoje parece que é uma palavra meio estranha, mas a palavra ignorante é isso, uma pessoa que não sabia, não conhecia nada. Isso é ignorante. Mas eles também eram arrogantes, prepotentes, pescador, contador de história, era tudo isso. Você acha que eles queriam ser santo? Depois que você tem um encontro pessoal com Jesus, sua vida não pode ser a mesma. Está entendendo? Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, quando você tem uma experiência com Jesus, sua vida não é a mesma. Você já teve um encontro pessoal com Ele? Já teve uma experiência mesmo que revolucionou sua vida? Você nunca mais foi a mesma pessoa que você era. Quando você tem essa experiência, meu irmão, a sua vida muda. Mas enquanto você não tiver essa experiência, você pode ter formação, você pode ter catequese, você pode rezar o terço, pode fazer tudo. Se não tiver experiência, tudo é em vão. É em vão, porque você está rezando porque mandaram você rezar, não porque você sentiu o poder de Deus, mas que você está querendo sentir. Talvez o terço seja uma forma de você sentir Deus, mas de repente você não sentiu ainda. Precisa abrir o coração. O santo é movido por Jesus. A partir do momento que você recebe o impacto na sua vida, mais nada deixa você mal-humorado, mais nada deixa você triste. Você recebe o impacto do Espírito Santo, você consegue vencer as diversidades da nossa vida. Cheio de diversidade, mas só quando você tem uma experiência profunda
com o Espírito Santo, é que você consegue ultrapassar tudo isso. E aí nós olhamos ainda mais, 1 Coríntios vai mostrar para nós, 6:11, vai dizer para nós justamente isso, que a santidade é Ele que coloca na nossa vida. Nós buscamos através de oração, mas é Ele que enche a gente e faz a gente ser santo. Lá em Hebreus 10, também vai nos dar algumas dicas sobre a santidade. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus 10, versículo 22. A dica: aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Então, continua, meu irmão, na sua caminhada, continua firme, porque o Senhor nos dará a vitória. 2 Coríntios, capítulo 7 também, 2 Cor 7, versículo 1. 2 Cor 7, versículo 1. Diz o seguinte: em posse dessas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a mancha do corpo e do espírito, completando a nossa santificação no temor de Deus. Então, nós temos que purificar o nosso corpo, a nossa mente, no temor a Deus. O que nos faz santo? Temer a Deus. Se eu temo a Deus, eu busco uma vida regrada. Eu tenho que colocar um cabrecho na minha vida. Eu tenho que colocar uma regra na minha vida para ela não desandar. Se eu não colocar horário para acordar, eu vou desandar. Se eu não colocar horário para dormir, eu vou desandar. Se eu ficar livre, a Deus dará, eu faço da minha vida o que eu quero, eu vou cair no pecado. Eu preciso regrar, eu não posso deixar a minha vida tomar conta da minha consciência, tomar conta da minha vontade. A minha vontade não precisa tomar conta da minha consciência, mas eu preciso mudar. A minha vontade muitas vezes faz mal, primeiramente para a minha vida espiritual e automaticamente para a minha carne, para a minha saúde física. Então eu preciso ser santo, a começar tendo temor a Deus. Temendo a Deus, eu vou começar a buscar essa santidade. Mas que santidade é essa? No Antigo Testamento, na época das cartas, a palavra santo, vocês já sabem, alguns, que é uma pessoa retirada da sociedade. Retirada. O santo, ele não se envolvia com os pagãos. O santo não se envolvia com os leprosos. O santo não se envolvia com as prostitutas. O santo era uma espécie de separado. Ele vivia ali na dele, buscando uma santidade só para ele ali, isolado. Isso era o Antigo Testamento. Isso era antes de Jesus vir. Aí agora você pega a sua Bíblia e vamos ver lá em Mateus 5:48. Mateus 5:48. Versículo 48, que vai dizer assim: sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Na tradução do grego,
vai mostrar para nós que ser perfeito é ao contrário de ser santo. Ser perfeito tem as mesmas qualidades de um santo, mas tem uma diferença. O perfeito se ajunta com o povão. O perfeito vai no leproso. O perfeito vai na prostituta. O perfeito não foge. O perfeito não fica sozinho nos cantos. O perfeito se envolve com as pessoas. O perfeito é Jesus Cristo. Sede perfeito como eu sou perfeito, disse Jesus. Aplauda o Senhor, porque a perfeição é se misturar. Eu tenho que me misturar. Eu tenho que ser comunidade. Eu tenho que me converter. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu não posso fugir da minha realidade medíocre que eu tenho, fugir da minha realidade e não querer mudar. Eu não posso ser assim. Eu tenho que me envolver e eu tenho que tomar tapa na cara para me aprender a ser santo, perfeito como Jesus é perfeito. Eles pararam até de falar. Antigamente eles falavam: seja perfeito, como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí acharam melhor falar assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou. Porque nós nem sabemos amar a si próprio. Se você for amar o outro como você ama você, lascou. Então é melhor você falar de hoje em diante: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou. Aí você não vai errar. Já pensou quanta coisa você faz para você mesmo? Come o que não presta, usa droga, dependência química. Já pensou você amar o próximo desse jeito? Fala palavrão, xinga. Já pensou você amar o próximo desse jeito? Você não vai amar o próximo eficientemente. Então você tem que amar o próximo como João vai falar: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus amou. Pronto, não tem erro. Meu irmão, quando a gente ama o próximo como Jesus amou, pode ter certeza que nós vamos estar amando certo. Mas como que Jesus amou? Que jeito que Jesus amou? Você tem que ler a Bíblia para saber. Você tem que olhar lá na Bíblia como que ele amou. Você viu lá como que ele fez com os leprosos? Você viu lá como que ele fez com as prostitutas? Você viu lá como que ele fez com os cobradores de impostos? Você viu lá como que ele fez com as crianças? Você viu lá como que ele fez com as pessoas que não valia nada naquela época? Ele foi perfeito. O santo estava separado da humanidade. O santo estava escondido. O santo não se envolvia com o pecador, porque era santo. O perfeito não, estava lá, inclusive lavando os pés dos seus naquele momento. Aplauda o Senhor, porque é aí que mora a perfeição. Se você lava o pé do seu irmão, você tem a perfeição. Agora, ser santo e ser perfeito, qual dos dois você quer? Eu quero ser igual a Jesus, então temos que ser perfeito. Temos que ser perfeito. O santo, hoje em dia, como eu já falei para você, hoje, em 2017, é igual ao perfeito, mas no passado não era. Tá claro? Tá entendendo? Mas o ser perfeito é mais claro. Assim como amar a Deus, o próximo como a Jesus amou, é mais claro do que amar o próximo como mesmo eu me amo. É melhor falar amar a Deus e o próximo como Jesus amou. É melhor. É melhor falar perfeito. É melhor. Mas tanto amar o próximo como a si mesmo, como amar o próximo como Jesus amou, no tempo de hoje o povo entende com o mesmo significado. Assim como dizer que é santo ou perfeito, o povo entende como o mesmo significado. Amém. Eu só expliquei como era e como é hoje, mas vocês entenderam. Padre Pio, que é o que nós queremos falar dele, foi um homem. Eu falo que ser santo é um pecador teimoso. Eu falo assim: o que é ser santo? Pecador teimoso. Ele cai, confessa, cai, confessa, cai, confessa, cai, confessa. Isso é ser santo.
O ruim é que cai e não confessa nunca mais, aí já era. Aí não está querendo nada com nada, quer só as coisas do seu jeito. Caiu, vai lá se confessar. Padre Pio era assim, confessava toda hora, todo momento, confessava. E é justamente isso. Na Santa Missa, aonde Padre Pio mostrou para nós o valor primordial do altar. A Santa Missa, explicada por Padre Pio de Pietrelcina, São Pio de Pietrelcina, ela confirmou toda a teologia e fez toda a teologia crescer mais ainda sobre o sobrenatural. Segundo algumas pesquisas sobre Padre Pio, um dos que estavam junto com ele diz assim: Padre Pio era o modelo de cada padre. Não se podia assistir à sua missa sem que nos tornássemos, quase sem perceber, participantes desse drama que se vivia a cada manhã sobre o altar. Padre Pio, 5 da manhã ele celebrava todo dia, 5 da manhã. O povo estava 2:30 da manhã, 2 horas da manhã o povo estava lá, ao redor da igreja, 2 horas da manhã. Estava assim, pessoas do mundo inteiro, lotado, esperando a porta abrir. Era 2:30 da manhã, abria a porta, todo mundo entrava. Quando era 5 horas da manhã, Padre Pio vinha detonado. Tinha que um freio de um lado, outro freio do outro, porque a dor que esse homem sentia era sobrenatural para uma pessoa humana aguentar, mas era propósito de Deus. Os ferimentos, ou melhor, as estigmas que tinha nas mãos, nos pés e do lado, não criava pus, não infeccionava. Os médicos falavam que era impossível acontecer isso. Ele tinha que ir carregado, mas ele ia celebrar. Depois de tomar uma surra do demônio, lá no quarto, não por ele, ele apanhava por causa dos filhos dele. O demônio ia na casa do outro e ele falava: não vai lá não, vem em mim. Quantos de vocês de repente apanham também à noite, porque ia para outra pessoa e vai para você, você apanha à noite, não dorme, vira para um lado, vira para o outro, acorda todo quebrado? Padre Pio amanhecia com machucado, o olho roxo. Como que acontecia isso? Segundo as cartas dele, que ele contava, que ele escrevia, ele era puxado pela barba, era arrastado. Os freios queriam abrir a porta, mas não dava para abrir a porta, era uma gritaria, Padre Pio gritando lá dentro. Depois que se acalmava, ele falava assim: nada não, fica tranquilo, fica em paz. Padre Pio passava por isso. E no momento que estava celebrando a missa, cada manhã, crucificado com o crucificado. Padre Pio era crucificado com o crucificado. O padre revivia a paixão de Jesus com grande dor, da qual, vai dizer o Frei, fui testemunha privilegiada, pois lhe ajudava na missa. Ele nos ensinava que nossa salvação só se poderia obter se, em primeiro lugar, a cruz fosse plantada na nossa vida. Olha só o que Padre Pio falava: que nossa salvação só se poderia obter se, em primeiro lugar, a cruz fosse plantada na nossa vida. Dizia: creio que recebê-la com o desejo, creio que a Santíssima Eucaristia é o grande meio para aspirar à santa perfeição. Lembra que eu falei da perfeição? Mas é preciso recebê-la com desejo
e o engajamento de arrancar do próprio coração tudo o que desagrada aquele que queremos ter em nós. Isso é profundo. Eu estou falando de santidade aqui, e o próprio Padre Pio está falando de santidade aqui. Não é impossível, é só você querer. Lá no início da igreja, ainda alguns séculos atrás, somente quem era santo era sacerdote, religiosos ou freiras, virgens. Casado não, casado, familiar não. Antigamente eles tinham uma visão que o sexo era pecado, que o sexo não era uma coisa boa. Então por causa do sexo não podia ter santo casado. Depois eles descobriram que não, que ao contrário, o sexo é de Deus e faz parte da santidade. E é mais difícil ainda do que um próprio santo solteiro ser santo casado. E aí Padre Pio, nessa época, nessa agitação, ele fala isso para nós: creio que a Santíssima Eucaristia é o grande meio para aspirar à santa perfeição, mas é preciso recebê-la com o desejo e o engajamento de arrancar do próprio coração tudo o que desagrada aquele que queremos ter em nós. Então quer dizer, a gente temos que arrancar do nosso coração tudo o que desagrada a Jesus Cristo. Quando a gente comunga, o nosso coração tem que fazer um trono para receber esse Jesus. Nós temos que honrar esse Jesus. Eu não fico sem comungar. Eu vou comungar. Só que eu sei muito bem que depois eu tenho que me confessar urgentemente. Porque, meu irmão, eu tenho que deixar o trono de Deus bem preparado. Eu sei que se eu parar de comungar, eu desando. Então eu comungo. Então o que acontece? Eu preciso preparar esse trono, eu tenho que respeitar. Jesus vai entrar dentro de mim. Então eu tenho que lutar contra os meus pecados. Eu tenho que lutar contra as minhas falhas. Eu preciso fazer alguma coisa para mostrar para Jesus que eu sou filho dele mesmo. Então eu não posso ficar só escravo do pecado e não ter nenhuma forcinha para mostrar para Deus que eu quero ser santo. Eu tenho que fazer alguma coisa, pedir perdão, confessar, buscar algo assim. Padre Pio nos ensina a santidade. E aí ele coloca aqui, olha que bonito que ele fala, ó. O rapaz que foi ordenado diz assim: pouco depois da minha ordenação sacerdotal, explicou-me ele que durante a celebração da Eucaristia era preciso colocar em paralelo a cronologia da missa e da paixão. Olha, missa, você olha aqui para o altar aqui, missa, Gólgota, missa, Gólgota, cruz, missa, mística, missa, cruenta, uma só. Padre Pio vivia o sobrenatural quando celebrava. Por isso que era 3 horas de missa, 4 horas, 5 horas de missa. O homem vivia o Calvário. Não era assim com banda não. Não era com banda não. Não era com louvor levantando a mão não. Era totalmente uma missa bem participada pelo povo. Era uma coisa assim sobrenatural. Durava tudo isso, porque ele não fazia simplesmente um teatro aqui na frente. Ele fazia acontecer realmente aquilo que ele era capaz, pelas mãos sacerdotal dele, de fazer ali no altar e pela santidade que ele tinha. Imagina só, aqui vai dizer que ele trata-se antes de tudo de compreender e de realizar que o padre no altar é Jesus Cristo. O padre no altar é? O padre no altar é? Então, do sinal da cruz até o ofertório, é preciso ir encontrar Jesus no Getsemane.
É preciso seguir Jesus na sua agonia, sofrendo diante deste mar de lama do pecado. E a partir desta visão, é preciso escutar as leituras da missa, como sendo dirigidas a nós pessoalmente. Olha só o que acontecia na missa, e acontece até hoje. Padre Pio explicando, que na hora do sinal da cruz, até o ofertório, ele estava se preparando para a crucificação, para o Gólgota. Imagina, quando você está participando da missa, começa a visualizar isso, meu irmão, começa a sentir isso na Santa Missa. Não fica olhando só as palavras do padre, só não, sinta a missa em você, sinta, não existe isso, que a missa de cura e libertação é melhor do que a outra missa, isso não existe. Isso aí é para os tempos de hoje. A missa é uma só. Só que, infelizmente, nós precisamos ser atrevido e criativo para trazer pessoas para a igreja. Aí tem a missa de cura e libertação. Mas depois a pessoa vai entender que a missa é tudo igual. É tudo igual. E nós temos que valorizar a missa como se fosse igual. É um pecado falar: eu prefiro ir na missa de cura e libertação do que uma missa normal. É pecado, porque a missa é uma só. Agora você pode falar assim: eu gosto mais de ir na missa de cura e libertação, porque é mais alegre, levanta os braços e tal. Tudo bem, mas nunca eu posso dizer que a outra eu não gosto, porque é a mesma. É a mesma. Se eu falar que eu não gosto da outra missa, eu estou falando que eu não gosto de Jesus. Eu estou falando que eu não gosto do Senhor. Então, o Senhor, no momento do ofertório, é a prisão. Na hora do ofertório, é a prisão. Jesus é entregue. Presta atenção. Da cruz, do sinal da cruz até o ofertório, eu estou me preparando para o Gólgota, para a crucificação. Padre Pio entrava até o ofertório e se preparava para a crucificação. Olha o que acontecia. Na hora do ofertório, Jesus foi preso. Pegaram ele, traição de Judas, beijaram Jesus, pegaram ele, cortaram a orelha de Maicon, Pedro cortou, Jesus falou: não vim trazer espada. Tudo isso aconteceu no momento que ele foi preso. Ofertório. Você está ofertando a sua vida. Antigamente não dava dinheiro, depois que começou a dar dinheiro. Antigamente era uma oração profunda, mas devido, infelizmente, como que nós precisamos do dinheiro, entrou o ofertório. Então o dinheiro é uma forma de você entregar a sua vida, entendeu? É uma forma de você entregar um pedaço da sua vida, porque você trabalhou, ganhou aquilo e está dando para Deus. Então aquele espaço que ficava vazio, que não tinha música, não tinha cântico ainda, em alguns tinha, mas era mais no Vaticano, era mais em Roma, mas em outros lugares não, era só pregação. Então aquele tempo lá do ofertório, que ele estava ali fazendo os momentos, o pessoal ficava ali em oração. Padre Pio ainda rezou de costas e depois rezou de frente. Padre Pio pegou esses dois momentos. Olha só o que aconteceu com o Padre Pio. Prisão. O prefácio é o canto de louvor e de agradecimento que Jesus dirige ao Pai e que lhe permitiu enfim chegar a esta hora. Que hora é essa? A hora do jet, da crucificação, a hora da morte, a hora da paixão, morte e ressurreição. Desde o início da oração eucarística até a consagração, nós nos unimos a Jesus em seu aprisionamento. Então nós somos prisioneiros igual Jesus. Na hora do ofertório até o momento da Eucaristia, nós também somos presos. Não é hora de ir no banheiro não. Não é hora de ir no banheiro não. Aqui não é show não. É hora de ficar ali. Vai no banheiro antes. Meu irmão, está acontecendo a mística no altar e nós não estamos entendendo nada.
Usamos muitas vezes a missa como um objeto, como um talismã. Fui na missa, pronto, estou com sorte, não preciso mais me preocupar. Não é assim não. Hora do ofertório é a hora que você tem que ficar ali. Na missa toda você não pode sair do lugar, meu filho. Você tem que estar ali rezando, orando na missa toda. Começa a coçar todo lugar, coça aqui, coça acolá, dá vontade de ir no banheiro e não para no canto. Isso é coisa do diabo. O diabo não gosta que você fique prestando atenção, porque ele sabe que se você entender a missa, ele perdeu você e não vai ter como mais desandar a sua vida, porque você está na missa. Ele sabe de tudo isso. Ele quer que você veja a missa com simplicidade. Não é essa radicalidade que o servo está falando, não. Nada, Deus é misericordioso, Deus perdoa, eu posso fazer o que eu quero, eu sou livre. Verdade. Vai por esse caminho que você está pensando, você vai ver o que vai acontecer, meu filho. Deus quer o seu bem, mas se você não se submeter a Ele, não tem como. E é justamente aqui que Padre Pio, nesse aspecto, ele era radical. Ele diz que nós se unimos à oração da missa, a oração da Eucaristia, até a consagração, nós se unimos a Jesus no seu aprisionamento, em sua atroz flagelação, na sua coroação de espinhos e seu caminhar com a cruz nas costas pelas ruas de Jerusalém. Gente, eu queria que a próxima missa que vocês participar, começou o sinal da cruz. Se prepara para o Gólgota. Chegou no ofertório, vem cá dar a sua doação. Seja aprisionado. Naquela hora da oferta, Jesus está oferecendo a vida dele. Tome chicotada, tome coroa de espinho, tome. Jesus está sofrendo, carregando a cruz, caiu 3 vezes, chutaram Jesus, machucaram. Nós estamos igual ele, nós estamos participando igual ele. Por isso que Padre Pio chorava que nem criança no altar, chorava, caía lágrimas. Tinha que os coroinhas, na verdade os cerimoniários, padres, colocar e limpar os olhos de Padre Pio, porque não sabia se Padre Pio estava chorando de dor, ou chorando de tristeza, ou chorando de alegria. Não sei o que Padre Pio sentia naquela hora, mas que ele chorava demais. E aquele momento, vai dizer alguns que estavam do lado dele, o sangue muitas das vezes descia por aqui, aí tinha que dar uma disfarçada e alguém limpar, porque era o momento mais cruento, que saía sangue dos pés, daqui, porque ele estava vivendo. Os entrevistadores que fez a entrevista com ele perguntou: você também foi crucificado igual Jesus? Ele falou: fui. Na hora da missa eu era crucificado igual Jesus. Imagina os pregos entrando nas mãos de Jesus espiritualmente. Espiritualmente, é a mesma coisa na missa. É espiritualmente. Você olha espiritualmente, mas está acontecendo. E naquele momento, no ofertório, no momento da consagração, na hora que é entregue a cruz nas costas e anda Jerusalém pelas ruas, chegou o ápice. A consagração nos dá o corpo entregue agora. Na hora da Santa Missa, acontece a memória da Santa Ceia. A mesma coisa que aconteceu na última ceia e que se completou quando ele foi crucificado, acontece no altar a mesma coisa. Espiritualmente, busque um olhar sobrenatural que você vê, mas não fique assustado não, guarda para você, não fique espalhando não, porque senão vão falar que vocês são loucos. Vocês vão poder ver, igual o Padre Pio via, espiritualmente, o Gólgota, o ápice. Então na consagração nos dá o corpo entregue agora, o sangue derramado agora. Misticamente é a própria crucificação do Senhor. Nós nos uníamos em seguida a Jesus na cruz, oferecendo ao Pai desde esse instante o sacrifício redentor. Este é o sentido da oração litúrgica que segue imediatamente a consagração. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, corresponde ao brado de Jesus: Pai,
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Desde então, o sacrifício é consumado por Cristo e aceito pelo Pai. Daqui por diante, os homens não mais estão separados de Deus e se encontram de novo unidos. É a razão pela qual, nesse instante, recita-se a oração, todos os filhos, o Pai Nosso. Aplauda isso que é muito forte. Padre Pio falando. Padre Pio explicando a missa. É Padre Pio explicando a missa aqui. O próprio Padre Pio explicando como que acontece a missa, misticamente. Não só ver o padre levantando o pão, não é isso não. Ver o padre levantando o pão, levantando o cálice, vendo ali, olha com o olhar natural, ele está levantando o pão, ele está levando um cálice, ele não participa de nada, não enxerga nada, está ali numa falta de fé terrível. Um coração duro, que não amolece, não sente a presença de Deus. Nós temos que se entregar, gente. Quando vocês participarem da missa a próxima vez, faça isso para vocês verem. Vocês vão sair daqui transformados. Daqui ou de onde vocês participarem. Vocês vão querer estar em todas as missas. Vocês vão querer parar de ir em missa. Vocês vão querer estar em todas, para poder ver isso e sentir isso. E aí Padre Pio continua. A fração da hóstia, Pai Nosso, nós se unimos a Deus. Todos nós se tornamos hóstias. Aquela mesma carne de Jesus que está lá, nós se tornamos a mesma. Nós se tornamos o corpo místico de Jesus. Nós se tornamos o corpo místico de Jesus. O que adianta você adorar a Santíssima Trindade, adorar o Santíssimo Sacramento do altar e não adorar o seu irmão? Não tem valor nenhum o Santíssimo na sua vida. Se você não adorar o seu irmão, que é Cristo, como que você vai adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar? Jesus, ele mostra para nós que naquele momento, Padre Pio consagra a hóstia, vocês percebem que o povo todo é consagrado também. Todos nós se tornamos um só corpo. Corpo de Cristo, que é a igreja, e a cabeça, que é Jesus Cristo. E aí naquele momento, Padre Pio, ele expressa claramente que na fração da hóstia indica a morte de Jesus. Tac! Morremos. Naquele momento, a instante em que o padre, tendo partido a hóstia, símbolo da morte, deixa cair uma parcela do corpo de Cristo no cálice do precioso sangue, marca o momento da ressurreição, pois o corpo e o sangue estão de novo reunidos, e é a Cristo vivo que vamos comungar. Aplauda de novo. Cristo vivo que vamos comungar. Ô Padre Pio, ô glória! E aí o Cristo vivo que nós comungamos, a hóstia quebrada simboliza a morte, morremos com Cristo. O pedaço do corpo vai no sangue, se torna o Cristo ressuscitado, e nós comungamos Cristo ressuscitado. Depois de ter escutado uma tal explicação dos lábios do próprio Padre Pio, e sabendo bem que ele vivia dolorosamente tudo aquilo, compreende-se que me tenho pedido segui-lo neste caminho, o que eu fazia cada dia, e com que alegria eu fazia tudo isso. A partir de hoje, tem que ser diferente. Sede santo porque Deus é santo. Sede perfeito porque eu sou perfeito. Padre Pio nos ensina a ser santo através da Eucaristia. Padre Pio nos ensina a ser santo através da Santa Missa. Que nós possamos de verdade, através da intercessão de Padre Pio, buscar essa santidade.